Hoje nós vamos conhecer a história do eremita libanês que foi canonizado no ano de 1977 pelo Papa Paulo VI. O nome dele significa a história de Deus e ele é conhecido como o Padre Pio do Oriente. É claro que nós estamos falando de São Charbel. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. São Charbel nasceu em 1828 e era o quinto de seus irmãos. Órfão desde criança, o pai morreu servindo aos soldados otomanos. Ele recebeu no batismo o nome de José e foi criado por um tio. Mandado para o campo para cuidar do rebanho da família, o menino José passava o tempo em uma gruta, na qual se recolhia para rezar. Este lugar de oração era motivo de chacota por seus colegas, que com deboche chamavam de a Gruta do Santo, mas que acabou por cumprir profeticamente o seu destino. É isso aí, com 23 anos, José decide seguir a Deus e enfrenta a resistência da família, de sua mãe, que lhe era muito apegada, e de seu tio, que precisava de braços para o campo. Então ele sai escondido de casa, decidido e disposto a se fazer monge. No mosteiro, em seu primeiro ano de noviciado, Charbel fica em uma situação difícil. Nessa época, o Líbano trabalhava na exportação de seda e os monges do lugar em que ele estava tinham muito contato com os camponeses da região, pois os ajudavam na produção da fibra. Trabalhando em sua ocupação, o irmão Charbel atraiu o olhar de uma moça que o tentou seduzir, jogando nele alguns bichos da seda. Ignorando a jovem, ele se retira dali e na mesma noite foge do mosteiro que estava sendo ocasião de perigo para a sua alma. Já no mosteiro de São Marão de Anaia, o irmão Charbel começa o seu segundo ano de noviciado quando sua mãe, Brígida, decide ir visitar o filho. Em uma atitude que pode parecer dura, Charbel escolhe não ver a sua mãe, se limitando a conversar com ela por atrás da porta. Sua mãe pediu para ele mostrar o rosto, mas ele responde decidido: nós nos veremos no céu. Para entender o ato de São Charbel, é preciso lembrar da sua opção radical pela vida monástica reclusa. Ele estava convencido de que um monge que mantinha contato com os seus parentes depois da profissão de seus votos deveria recomeçar o noviciado. Uma lição valiosa que esse acontecimento ensina é o amor verdadeiro aos pais, que tem como finalidade a salvação eterna. De fato, o desapego dos pais e a promessa de recompensa de Charbel à sua mãe, nós nos veremos no céu, são realidades que ecoam do próprio Evangelho que diz: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Na vida em comunidade, Charbel se tornou um notável modelo de submissão e abnegação da própria vontade. Quando o superior pedia aos confrades uma obediência severa, os seus companheiros retrucavam de forma irônica: pensa o senhor por acaso que eu sou o irmão Charbel? Por decisão do superior, foi admitido às Sagradas Ordens e, após cumprir os estudos, recebeu a ordenação sacerdotal em 1859. Começa então um novo capítulo de sua vida. O agora Padre Charbel, que se preparava com piedade, devoção e muito zelo para celebrar a Santa Missa. Ele, que era um homem extremamente despojado e pobre, tinha peças de vestuário e sapatos que usava especificamente para se encontrar
com o nosso Senhor Jesus Cristo no culto eucarístico. São Charbel celebrava o santo sacrifício com a máxima dignidade e com uma fé tão viva e ardente que, com frequência, durante a consagração, chorava compulsivamente. E na contemplação ficava de tal modo envolvido que não prestava atenção alguma a eventuais ruídos ou rumores externos. Certa vez, durante a Sagrada Liturgia, um acólito viu que o santo chorava durante a consagração e que algumas lágrimas caíam no corporal. Na hora da purificação dos objetos sagrados, aquele corporal molhado foi causa de grande inquietação para Charbel, que pensou que havia deixado cair o preciosíssimo sangue de Cristo. Preocupado, o padre Charbel apresentou o corporal ao seu superior, pedindo perdão por aquilo que pensava ser um ato de negligência sua. Durante muitos anos, o padre Charbel permaneceu no seio da comunidade monástica, mas em seu coração não havia morrido o desejo de se tornar um eremita, vivendo completamente afastado do mundo e se dedicando inteiramente a Deus. A sua vontade, no entanto, era sempre negada pelos superiores. Até que um dia, tendo voltado tarde do seu trabalho no campo, ele pediu ao irmão que cuidava da despensa que pusesse óleo em sua lamparina para ele rezar o ofício em sua cela. O monge, reprovando Charbel por não chegar mais cedo, o deixou por penitência sem óleo. Charbel, então, se retirou obedientemente para o seu quarto. Um confrade mais jovem se ofereceu para ajudar São Charbel, mas, por brincadeira, colocou água em sua lamparina, Olha só, ao invés do óleo. Mas, milagrosamente, a lamparina se acendeu e Charbel pôde rezar o seu ofício. vendo esse milagre, o superior se convenceu de que o Senhor realmente o chamava para a vida eremítica. Permaneceu então recolhido no eremitério de São Pedro e São Paulo até o fim de sua vida. Foi durante este período, nos intervalos em que trabalhava nas aldeias vizinhas, que se espalhou na região a sua fama de realizar em vida muitos e grandes milagres. E no dia 16 de dezembro, enquanto celebrava o santo sacrifício da missa, o padre Charbel começou a passar mal. Tendo agonizado por 8 dias, este santo monge entregou a sua vida a Deus exatamente na vigília de Natal. A sua vida extraordinária nos inspira, não é mesmo? Sobretudo a renúncia do mundo e ao cultivo da vida espiritual. E que devemos basear a nossa vida principalmente na devoção à Santíssima Virgem e à Santíssima Eucaristia. São Charbel foi canonizado, como nós já vimos lá no início, no ano de 1977, pelo Papa Paulo VI. Mesmo levando uma vida escondida, esse santo monge ficou famoso por seu corpo incorrupto e por seus milagres extraordinários. Pouco depois de sua morte, em 1898, se cumpria a profecia de seu superior, que ao assinar a sua breve ata de sepultamento, previu que mais se escreveria a respeito dele depois de morto do que vivo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E uma curiosidade. Sepultado em uma vala comum, como todos os maronitas, do seu túmulo começaram a sair luzes extraordinárias que impressionaram quem vivia próximo ao cemitério. Aberta a sua cova, todos ficaram maravilhados com o seu corpo, que não só havia ficado intacto, mas começou a transpirar sangue e água. Por 70 anos, o túmulo de São Charbel ficou completamente encharcado, exalando um odor muito agradável e confirmando assim a sua santidade. E aqui na descrição tem o link direto para a novena de São Charbel, para você rezar e conhecer um pouco mais de detalhes
dessa história. Que Deus abençoe. Salve Maria!